Eu já fiz um vídeo aqui falando sobre um versículo do livro de Filipenses que me marcou muito, e eu volto aqui falando de um outro versículo desse livro que me marcou demais durante esse ano. Tá lá no capítulo 4, é o versículo 9, que Paulo diz mais ou menos assim para aquela igreja: gente, o que vocês ouviram de mim, o que vocês viram eu fazer, o que vocês viram eu ensinar, vocês podem imitar. Gente, e eu até comentei com algumas discípulas minhas que já lideram um pequeno grupo, que eu comentei com ela: gente, isso daqui precisa ser a nossa meta de vida. Nós precisamos ser pessoas imitáveis. No entanto, pela falta de desequilíbrio na nossa vida, de ter áreas que estão, pensa numa gangorra, tem uma área que tá tipo assim, super, uau, é isso, eu posso ser imitada nisso, só que na outra tá super em déficit. A gente não vive um equilíbrio, né? Quantas vezes há esse desequilíbrio? A gente pode ver isso, tipo, de forma pessoal, compartilhando. Eu ainda preciso melhorar muito em questão de cuidado com a saúde. Esse ano eu tenho sido cada vez mais despertada para isso e já mudei muita coisa, mas é uma área que ainda na gangorra, ela ainda tá bem baixa. Ela precisa de muito equilíbrio para se estabilizar, de muita intencionalidade e responsabilidade pessoal mesmo, da minha parte, né, para melhorar essa questão. No entanto, nós, como cristãos, como pessoas que estão buscando viver uma vida bíblica dentro dos princípios da palavra de Deus, uma vida imitável não pode ser algo tipo assim, longe, que, sei lá, quando eu for um mestre da sabedoria com 60, 80 anos, aí sim alguém, né, pode ver a minha trajetória de vida e imitar. Obviamente isso é ótimo e tem pessoas assim pra gente se espelhar, mas eu acredito muito que na nossa, até mesmo pequenez, sabe? Até na nossa início de trajetória de vida, tem tantos outros, tem uma geração depois de você que nós podemos e devemos inspirar. Tanto é que falam, né, que a Gen Z e a Gen Alpha, ela é uma geração meio assim sem esperança, porque eles não têm pra onde olhar, entende? Eu até apareceu um Reels pra mim, que era um rabino falando de como deve ser, assim, como você deve fazer a escolha com quem você vai casar. E ele falou: cara, em 3 horas você deveria ter a plena convicção se aquela pessoa é ou não o seu futuro esposo, sua futura mulher. E eu fiquei assim, gente, que ousado, né? Que ousado dizer isso. E ele fala: sabe qual é o grande problema? Porque as pessoas não têm referência dentro de casa, então elas não têm um padrão ali, um modelo, então elas não sabem o que elas estão procurando. Isso pegou, velho. Isso foi, assim, certeiro, eu acho que na problemática aí de muitas questões familiares. Mas eu vejo, assim, um Senhor fazendo esse movimento de conexão de gerações. Mas, além dessa questão de sermos, né, um exemplo, uma inspiração para quem está vindo depois da gente, quem veio antes, até mesmo, né, ali de uma forma equilibrada, é bem desafiador a gente poder ser imitado. E ontem eu fiz um teste, que é teste avaliação de preferência cerebral. Sabe aquele negócio para saber se você é águia, gato, tubarão ou lobo? O meu deu que eu sou 76% racional. Eu uso o lado esquerdo do meu cérebro. Então, né, obviamente que isso é uma variável. No entanto, eu tenho a tendência muito grande de ser muito mais racional, até mesmo mais da metade, assim, das minhas convicções, né, serem levadas pro lado racional do que emocional. E o meu deu como maior proporção o lado tubarão. E eu fiquei pensando, primeiro que eu já tinha feito esse teste antes e o meu primeiro deu águia. E aí, quando deu tubarão, eu me assustei, sabe, assim, um pouco, porque ele tem umas características um tanto peculiares, né, que ele tem um senso de urgência, fazer as coisas rápido, fazer acontecer, é uma pessoa muito prática, que não quer delegar, né, porque ele quer ver as coisas prontas e no mais rápido possível. É uma pessoa autossuficiente que
tem assim, às vezes uma caminhada um pouquinho solitária. Eu fiquei pensando, né, sobre o quanto que essa questão de como a gente reage, como são as nossas convicções, isso pode agregar muito a como as pessoas vão nos imitar ou afastar muito, ou haver rupturas. Justamente por essa questão, né, do tubarão, ele ser essa autossuficiência, essa questão muito, né, racional, muito prática, a gente acaba passando por cima de muitas pessoas. Uma pessoa que seja um líder ou seja alguém influente, não necessariamente com um título, porque você pode ser um líder mesmo não tendo nenhum título, e você pode ter o título e não ter a influência de um líder. Nós precisamos abrir espaço para que o Senhor mude o nosso caráter, o Senhor mude a nossa personalidade, para que possamos ser primeiro imitadores de Cristo, porque quando isso acontecer, aí sim outras pessoas podem nos imitar. Nós não devemos estar levando pessoas de acordo com a nossa personalidade, de acordo com as nossas convicções pessoais ou achismos, mas nós devemos ter pessoas nos imitando, porque nós estamos caminhando para um destino, nós estamos caminhando para um foco, nós estamos caminhando em direção a Jesus. Então, com isso, essa imitação, ela deve levar a um ponto principal. Não deve ser uma influência vazia, não deve ser uma influência qualquer que não leva a lugar nenhum, que vai de ponto zero e volta para o ponto zero, mas precisa haver destino na nossa influência, naquilo que nós estamos permitindo que as outras pessoas repliquem através de nós. E algo que o Senhor tem ministrado muito ao meu coração é sobre um estilo de vida saudável em todos os aspectos. E ele me confrontou. A gente teve o Congresso de Mulheres lá na igreja, né, que tem até um vlog desse dia, e a gente recebeu a Valnice Milhomes. E, meu Deus do céu, aquela mulher absurda, né? E ela compartilhou um pouco do estilo dela de vida, assim, mesmo saudável, questão de saúde. E aí, eu vendo aquilo tudo, o Senhor mencionou meu coração: Samara, com o seu estilo de vida hoje, você não chega na idade dela da mesma forma que ela. Então, um estilo de vida que pode ser imitado, ele é extremamente valoroso, muito mais do que palavras, do que ensinamentos vazios. O nosso testemunho com o nosso corpo, com vitalidade, sabe? Com vontade de viver, com alinhado, sabe? Aquilo que o Senhor tem te entregado, ao mesmo tempo tendo força e coragem para realizar. Isso são pessoas que nós devemos olhar e falar: cara, elas sabem para onde elas estão indo. O destino delas é Jesus. Então, que hoje, naquilo que você já tem inspirado, seja algo saudável ou não, que o Espírito Santo traga revelação, sabe? Do que precisa ser ajustado, o que precisa ser confessado, o que precisa que você mude de rota ou que você continue prosseguindo, para que pessoas olhem para as nossas vidas e vejam a Jesus, e sejam direcionadas a Cristo e sejam convertidas a Cristo. Então, que esse vídeo te abençoe a entender que você tem sim um nível de relevância no reino, um nível de influência, e que ela precisa ser usada direcionando, voltando a glória para Jesus. Que o Espírito Santo possa trazer luz sobre aspectos que precisam aí dessa forja, seja no teu caráter, seja na sua personalidade, mas que a cada dia mais as pessoas estejam nos imitando, porque elas estão enxergando e estão sendo direcionadas a Cristo. E é isso. Fica com Deus.